Segunda Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que verso, que texto muito abrangente, profundo, e nos faz refletir sobre o que Deus espera para nossa vida. Se o meu povo. Vivemos em um tempo que o povo do Senhor precisa buscar reavivamento e reforma. Clamar pelo nome de Deus. Nós precisamos. Mas quando o texto aqui fala em se humilhar, em depender de Deus, eu vinha quinta-feira pela Bandeirantes e aí eu gosto de ter um som ouvindo, né? Principalmente a Novo Tempo. E em Campinas pega a AM, mas não estava pegando, eu estava na 97.5 e estava em outra emissora gospel. E a pessoa que vinha ministrando na palavra falando em assuntos sobre se humilhar, mas não em se humilhar e se diminuir. E se colocar como tapete, capacho, mas não no sentido que a palavra de Deus nos pede. E se humilhar é reconhecer que nós dependemos do Criador e do mantenedor. E quando nós clamamos pelo nome de Deus, precisamos sim nos humilhar, inclinar, nos abaixar e permitir que Deus nos encha. Eu me lembro de um conceito que o pastor João Marques Ferreira, que hoje está em Bom Jardim, Pernambuco, ele disse que quando nós adoramos a Deus, é quando nós nos abaixamos, nos esvaziamos e permitimos que Deus nos encha com o seu conteúdo, com o óleo do Espírito Santo, com o azeite. E essas características hoje, infelizmente, parece que estão diminuindo no ser humano. Está sumindo. A palavra se humilhar. Eu não sou bobo, não sou capacho de ninguém. Vou me humilhar para quê? Mas a palavra humildade, que é uma característica que o Espírito Santo coloca no ser humano, ela precisa ser cultivada e trabalhada a cada dia. Aonde não há humildade, cresce a arrogância, a prepotência e a presunção. E são coisas que não agradam a Deus e nem fazem bem para a humanidade. Num lar aonde não tem a humildade, impera a arrogância, a prepotência, a soberba. E essas coisas atrapalham os relacionamentos, atrapalham as relações de trabalho, até mesmo a comunhão na igreja. E a humildade do Espírito Santo precisa ser buscada cada dia entre os filhos de Deus para cumprir nesse papel da busca pelo reavivamento e a reforma. Humildade. Humildade em reconhecer que erra e humildade em reconhecer que o outro pode errar também. Porque afinal, debaixo desse sol, desse céu, todos nós somos pecadores. E pela falta de humildade, o ser humano, às vezes não, acontece frequente, julga muito fácil. Julga muito fácil. Não leva pedrada, Toninho. Joga pedrada. Joga pedrada. Qualquer coisinha, por pequeno que seja, já é um motivo para apedrejar, para julgar e para condenar. E se houvesse a humildade, poderia entender. Poxa, por que será que a pessoa fez assim? Algum motivo tem, mas não cabe a mim julgar. Vamos continuar com o texto ainda. Segunda Crônica 7,14. Povo de Deus que chama pelo seu nome, se humilhar em liberar o perdão
nessa palavra eu emendo aqui o perdão também, porque às vezes você concedeu o perdão, Vitor, humilhar, né? Você concedeu o perdão é perder aquele momento que alguém te ofendeu, ou um dinheiro que alguém te levou e não te pagou, ou por qualquer outro motivo. Mas a humildade, ela ajuda nesse sentido também. A segunda palavra que vem vindo aqui depois de humilhar, e orar. Oração. A comunicação que não é preciso nem dizer muito do que é, como se faz. Mas uma coisa é certa, será que o povo de Deus está orando a quantidade que precisa? Será? Eu me lembro do programa do pastor Oliveiros, enquanto presidente da APAC. Kátia, nós tivemos o pastor Oliveiros, e na época ele trouxe programa de trabalho para a APAC, né? Comunhão e ação, orar às 9 da manhã, às 3 da tarde, às 9 da noite. Busca pelo Espírito Santo, estudo da palavra de Deus. E será que temos orado o suficiente? Ou pelo menos como fomos ensinados a vir pertencer à igreja? Uma pessoa que vai estudando na escola, ensino fundamental, ensino médio ou graduação, pode acontecer da pessoa ficar meio à vontade, meio relaxada. Não, eu já passei por tantas etapas, eu não preciso mais estar enfiando a cara nos livros, eu não preciso mais estar fazendo pesquisa, eu não preciso mais estar pensando, basta eu dar um clique, Ctrl+C, Ctrl+V, eu já tenho tudo pronto. E na vida espiritual, às vezes o excesso de confiança, não orei hoje, não vai fazer. Não orei cedo, não aconteceu nada, não, vou seguir. E assim vai, não oro para almoçar, não oro para ir trabalhar, não oro para viajar, não oro agradecendo quando volto. E vai aos pouquinhos, deixando de orar, deixando de orar. E quando vê, já não está orando mais nada. E aí, quem que fica feliz com isso? O inimigo, porque nessa igreja aqui já foi dito, como em muitas outras, quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Sem nenhuma oração, nenhum poder. E que jeito que o inimigo quer que as pessoas fiquem? Sem poder. E quando fala sem poder, sem oração, aí também já perde até a fome pela palavra de Deus. Oi? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você não tiver a comunhão, Toninho, foi citado na escola sabatina, para vencer os revés, os crisóis dessa vida, o segredo de Jesus, Paulo, Martinho Lutero e tantos outros, foi ter a comunhão com os altos céus. E por isso eles oravam constantemente. Constantemente. Enquanto eu estava aqui hoje cedo, lá na casa com a minha sogra, eu estava bem no portão da casa que ela está morando. Estava ali no solzinho, eu mais a Adriele, eu com a Bíblia, com os livros, materiais, estudando. E vinha descendo um conhecido de um concunhado meu. E por xará, né, o nome dele é Walter Moraes. Talvez alguém aqui deve conhecer. E vou trazer aqui um pedacinho da história do Walter Moraes. Walter Moraes nasceu lá em Palmeiras. Eu não sabia, nunca tinha visto esse homem nem falado com ele. Nasceu em Santa Cruz das Palmeiras, numa das fazendas lá. Enquanto ele, com seus pais lá na fazenda, plantavam de ameia, né, irmã Esmeralda? Igual se fazia antigamente. Tinha arroz, feijão, ovos, tudo que poderia colher de fartura, não lhe faltava nada. Até que alguém chegou e falou para o pai dele: olha, vende tudo isso aí, vamos comprar um caminhão e vamos tocar a turma, e aí você vai ver que é ganhar dinheiro. O senhorzinho iludido vendeu tudo, acabou com tudo e veio para Casa Branca. E aqui, sem estudo, sem muito conhecimento,
tomou um tombo, aí foi só derrota. Perdeu o que tinha. E, resumidamente, esse senhor, o pai do Walter, acabou falecendo, a mãe acabou falecendo, e esse Walter me contou que ele viveu perambulando pelas ruas de Casabranca, roubando nas antigas vendas que tinha para comer, magrinho, por volta dos anos de 1960, na época de um governo bem severo, né? Mas uma situação difícil para o país, apanhou muito, a polícia levava para a cadeinha, pendurava e batia muito. E ele acabou nessa vida, cresceu, ficou jovenzinho, continuou no crime e foi preso. Ele chegou a passar até pelo Carandiru, em São Paulo. Que esperança pode ter para um homem que perdeu os pais, novo, só vivia no crime? Para ele, falou, não tinha. E ele relatou, testemunhou para mim, que dentro da prisão, alguns filhos de Deus que chamam a Deus pelo nome, que se humilham, que oram, foram na cadeia e fizeram um trabalho missionário. E esse homem se converteu dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Antes ele só dava trabalho. Fugia, brigava, terrível. E a partir do momento que ele viu que não tinha solução para sua vida, se não fosse por Deus, ali ele se converteu dentro da cadeia. E naquela época, pasmem vocês, ele começou a pedir estudos bíblicos. Fez da Adventista, fez de outras denominações várias, durante um período que ele passou na cadeia, a Bíblia dele marcada, tudo marcada de tanto estudo que esse homem fez. E ele falou que em 1976 foi o tempo da conversão dele. E que em 83 ele foi separado para ser um evangelista. E com uma caixa amplificada, ele saía pregando em praça pública, em asilo, em hospital. Olha que tempo isso. E enquanto ele estava lá ainda na cadeia, no presídio, o lugar que ele estava era conhecido como a cela dos crentes. A cela dos crentes, que ali os carcereiros não tinham preocupação e nem dor de cabeça. Não tinha briga, não tinha confusão, não tinha gritaria. Era uma cela onde Deus estava presente. Mas Deus pode estar dentro de uma prisão? Pode. Não esteve com José? E Deus ainda continua hoje alcançando pessoas em presídio, em hospitais, em sanatórios. Aonde nós achamos que não tem solução, Deus pode estender a sua mão. Esse Walter Moraes se humilhou, orou a Deus, entregou o coração e Deus o converteu. E ele disse que na época dele, irmã Esmeralda, isso há décadas atrás, foi uma conversa que tive agora, se dele mais falou, eu só ouvi, que carcereiro também se converteu. Delegado foi na igreja onde ele congregava, porque não entendia como que uma coisa que não prestava pôde mudar daquele jeito. E assim, tantos outros ele conseguiu arrastar pelo verdadeiro testemunho. Pelo verdadeiro testemunho. Eu disse para ele também, as palavras arrastam, as palavras convencem, mas o verdadeiro testemunho arrasta. E é o que Cristo, que Deus nos pede hoje. Nós precisamos viver, né, buscar o reavivamento e a reforma e, por consequência disso, o verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho. Aqui na Escola Sabatina foi falado anteriormente até que ponto o pecado, as coisas ruins desse mundo têm nos incomodado. Tem nos incomodado. Esse ano eu ainda estou insistindo, mas não sei até por quanto tempo, em estudar lá em Pirassununga, num curso noturno. E assim, o conteúdo do curso é legal para a área que eu atuo, mas ver o que acontece na juventude, nas outras pessoas, é de entristecer. A ausência de Deus, acreditar que só esse mundinho. Não estou condenando nem criticando lá não, irmãos. Estou dizendo que me incomoda.
E eu sempre fico pensando, Deus, como eu posso aqui ser uma luz, dar um testemunho? E tem outras pessoas lá que são de outras religiões. E parece que a gente se atrai, né? Aí a gente, um fica vendo, não, você é diferente, né, tal. A gente passa a ficar mais junto. Mesmo que de comunidades de nome diferente, mas a mesma fé, né? O mesmo Deus. E não só lá, irmãos. Eu fico muito afetado, muito entristecido quando eu vou para outras cidades maiores, principalmente, e vejo umas mazelas, como eu já falei aqui anteriormente. Dia, dia 13, dia 13, foi dia 13 agora de setembro. Eu tinha ido levar um rapaz que trabalha comigo para ver a mãe dele lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. E na volta, saindo do interior do Rio de Janeiro, passando por São Gonçalo, Macaé, chegando na capital. Aí quando você vai chegando na capital, de dia, que você olha para os lados, que você vê os morros, que você vê as comunidades, né, para não dizer outra palavra, é muito feio, é angustiante. E passamos a Rio-Niterói, tinha que pegar a linha amarela para ir num determinado lugar que eu tinha uma visita marcada. E o GPS, Toninho, me jogou por um lugar que eu não queria. Mas não caí naquele lugar mais feião, não, que eu tava tremendo, né, para não cair. Mas caí num trecho que parecia uma Cracolândia de São Paulo. A sorte que tava de dia, viu? Na tarde, umas 4 horas. Vitor do céu. Era de fazer medo. Mas o medo maior, eu pensava assim, como que Deus vai alcançar esse lugar aqui, Senhor? Como que o Senhor vai converter corações aqui? Num lugar onde às vezes impera o crime, a violência, a corrupção também, por que não? Como Deus vai chegar ali? O GPS reconfigurou, saímos de lá, graças a Deus, aqui estou falando para vocês. Mas eu não consigo ver essas cenas, essas situações e ficar quieto, sabe? Mexe comigo, mexe. Ir em Barretos, irmã Esmeralda, como eu faço acompanhamento lá há muitos anos, e ver, assim, pessoas definhando, e às vezes, muitas vezes, sem esperança, né? Sem esperança, porque a saúde física pode passar, mas a esperança de salvação, essa é a mais importante. E uma dessas vezes, irmã Esmeralda, eu estava num dos pavilhões lá para fazer um exame, e vi uma pessoa de lá para cá, com um folhetinho na mão, Jesus te ama. Toma um folhetinho. Aí uns não pegou, não, Jesus te ama. E quando chegou na minha vez, eu peguei o folhetinho, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz e um pouco envergonhado, porque eu deveria estar fazendo aquilo também. Mas não estava fazendo. E aquela pessoa me mostrou que os corajosos filhos de Deus encontram seu espaço no mundo para pregar e testemunhar. E às vezes não precisa ir lá em Barretos, ou lá em Campinas, ou lá no Rio, ou lá em São Paulo, sendo que na minha vizinhança, o meu vizinho do meu lado, às vezes está passando por uma tribulação tão grande. Passando ou não, ele precisa ser evangelizado. E mais do que levar a Bíblia, ele ver o testemunho da minha vida pode ter uma influência muito mais poderosa. Se a cada dia ele ver que eu me humilho, que eu oro, que eu busco a presença, que eu clamo o nome de Deus, que eu respeito os meus filhos, que eu pago minhas contas, isso vai fazer uma diferença. Essa luz vai brilhar. Vai brilhar. Reavivamento e reforma. É fato que o inimigo está apertando, perseguindo. Ele quer destruir o povo de Deus. Ele não quer que aconteça classe da escola sabatina, pregações, reuniões como essa. Não quer. Mas se acontecer, que seja das mais fracas possível, que seja das mais irrelevantes, para que não transforme vida, não mude ninguém e não canalize as pessoas para mais perto de Deus. Esse livro, que é o parceiro da Bíblia, meu, Encontros com Deus, Amin Rodor,
poucos dias, ouvindo a Novo Tempo, o pastor Gilson Brito estava pregando. Ele seguiu uma série, Tony. E ele disse, eu estou usando o livro Encontros com Deus. Ele falou sobre Jonas, que tem uma sessão nesse livro de vários dias falando sobre Jonas. É, né? Então, um homem de Deus. E num desses temas que ele aborda, ele fala sobre o discipulado radical. O povo que busca reavivamento e reforma precisa ter um discipulado radical, de se aprofundar nas Escrituras, na oração, enxergar a Cristo, não da maneira que o mundo mostra, ou um infante bebê lê-se inocente, ou um Cristo na cruz pendurado inerte. Ou ele entra na história ou ele está saindo da história. Essa é a maneira como o inimigo quer que Jesus seja apresentado no mundo. Mas nós, conhecedores da palavra de Deus, povo que chama pelo seu nome, que se humilha e se ora, precisamos conviver com um Cristo vivo. Um Cristo que transforma. Um Cristo que está em oposição com as coisas deste mundo. Em oposição com as coisas deste mundo, cada um enfrenta os seus conflitos, né? Cada um enfrenta os seus conflitos. E um destes que eu enfrento a cada dia é de permanecer nos caminhos de Deus e lutar contra a vontade de crescer, conquistar e possuir. Dá muito choque. Dá muito choque. E eu admiro ver pessoas cristãs, adventistas, que conseguiram chegar num determinado ponto, mas se mantiveram, acima de tudo, fiéis. Fiéis. Porque nessa gana, nessa luta de trabalhar, conquistar, acumular, possuir, vai arrancar um tempo da nossa vida muito grande. Um tempo de oração, vai arrancar da nossa vida um tempo poder ser dedicado ao estudo da palavra de Deus, um tempo que nós dedicaríamos para comunhão, um tempo para convivência familiar. E aí alguns que ganham o mundo perdem sua casa, conquistam e ganham o mundo, perdem a sua fé, ficam uma palha, né? Só a casca, só a figueira sem fruto. E aí não leva nem pedrada. Esse é um cuidado e é um conflito que eu tenho enfrentado a cada dia. A cada dia. Se você é empregado, você tem uma condição. Mas se você, às vezes, está do outro lado do balcão, você tem uma luta maior ainda, né, Fábia? Você trabalha em comércio e o comércio, ele te oprime, ele te obriga. E é uma cadeia, uma circunstância, é como uma onda que te leva. E se você não estiver agarrado no barquinho de Jesus, ele te leva para o fundo do poço. E esse verso de 2 Crônicas 7,14, quando eu percebo que eu estou assim, poxa, onde está? Está balançando? Vamos ao verso. Orar e buscar a minha face. E buscar se converter dos seus maus caminhos. Então disse Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa trajetória, essa jornada que nós estamos passando aqui, não podemos nos enganar que nós somos peregrinos. Peregrinos. Criar raiz neste mundo é um perigo. Tá tão bom aqui. Por que eu quero o céu? Para que eu quero Deus? Se não está me faltando água, não está faltando comida, não está me faltando isso, está faltando aquilo. E infelizmente isso você vê em Casa Branca, que é uma cidadezinha. Eu vi isso em lugares bonitos que eu passei. Sabe, assim, a condição era tão agradável, mas não deixa de ter pecado ali. Mas aparentemente era tão agradável que as pessoas, para que Deus? Tá tão bom aqui. E esse é um grande perigo, irmãos, para este mundo. Sabe,
as provas que Deus permite, os crisóis que nós estudamos durante 13 lições, não são à toa na vida do ser humano. Esses crisóis nos lembram que nosso mundo não é aqui. Enquanto estamos aqui, vamos fazer o melhor que vier à nossa mão, para a honra e glória de Deus. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso vai passar. Que às vezes muitas batalhas, muitas lutas, muitos esforços, muitas lágrimas e suor que derramamos foram inúteis. E esse mesmo pastor Gilson Brito, em um dos temas dele aqui, ele fala que aquilo que vai para a eternidade são coisas que muitas vezes não damos valor hoje. Um sentar e conversar igual eu conversei com Walter Moraes. E eu convidei ele, falei, ó, Walter, tem igreja lá assim, assim, eu sei onde é, eu vou lá qualquer hora dessa. Falei, vai, irmão, nós vamos ficar felizes de ver você lá. Momentos e situações que a gente não dá valor, é isso que vai ficar para a eternidade. E em outra feita, a Rosa Soares, lá de Palmeiras, que é da igreja, madrasta do Cidinho, ela me interpelou num sábado pela manhã e disse assim, Alexandre, eu preciso que você vá visitar uma pessoa. Eu falei, pois bem, vamos. Quando? Se possível hoje. Eu falei, então vamos. Eu vou almoçar e vou lá. E nisso a Regina, que é da igreja lá também, que faz tempo que eu não a vejo, né? Ela falou, eu vou também, Alexandre. Eu falei, amém, então vamos. Aí eu fui para casa, almocei e combinei 1 hora, eu estou no banquinho da sua casa, Rosa. E eu fui lá com essa Bíblia, com o violão que não está comigo, com o Inário. Aí ela falou, olha, Alexandre, você vai fazer uma visita ali, naquela casa, fica a uns 50 metros da casa dela. Ali mora um homem chamado Kimar, ele é novo, tem uns 30 e poucos anos, mas ele está acometido de câncer. Ele está em cima de uma cama, tem uma esposa e tem um filhinho, mas tá ruim para ele. E eu nem vou lá com você, Alexandre, a Rosa falou, porque eu não aguento. Se eu for lá, eu vou chorar e não vou conseguir fazer nada. Tá bom, então vamos. E esperei a Regina, e nada de Regina. Eu tô esperando ela até agora lá, viu? Tô esperando ela até agora. E fica a dica. Se você, não vou porque fulano não vai, você não faz nada. Vai, em nome de Deus, com Deus, e isso te basta. Muita coisa na minha vida, infelizmente no passado, né? Eu não fiz porque fulano não foi junto comigo. Poxa, se nem com a minha mãe eu não estou grudado mais, que eu nasci do ventre dela, com quem eu vou grudar? Eu tenho que grudar a Cristo, e é com ele que eu vou. E eu fui, irmãos, ali na casa desse Kimar. E ao entrar, uma casinha simples, 2 cômodos, ele estava na cama, ele já não aguentava levantar mais. Mas nem sentar para me cumprimentar. Eu falei, não, por favor, fique deitado. E ali, conversando um pouquinho, né, deixei eles falarem, e foi estando que estava sofrendo com a doença e tudo, que não estava havendo solução. Eu falei, mas tenha fé, tenha esperança, que Deus pode fazer o melhor para a sua vida. E ali, graças a Deus, li a palavra do Senhor, Tiago 5, li também algumas outras partes do Salmo, e cantei uma música para ele, orei com ele, apelei ao coração dele, por favor, Kimar, entrega a sua vida a Cristo. E ele chorou e entregou a vida a Cristo, no sábado. A esposa, numa choradeira, o menininho não estava, filhinho. Me despedi deles, né? Disse que voltaria. Em outro momento voltaria lá. E estaria orando por ele. E de fato, a oração. No domingo ele foi hospitalizado. E de domingo para segunda ele veio a falecer. Mas eu creio que Deus alcançou aquela vida. E eu estou visitando uma outra pessoa lá em Palmeiras. O nome dele é Francisco. Por favor, orem. Já faz 2 finais de semana que eu não consegui ir lá na casa dele. Eu pretendo ir ao final desse dia hoje, se Deus assim permitir. Eu ia para Franca há um tempo atrás e o pessoal do setor de transporte da prefeitura de Palmeiras
ligou para mim: Alexandre, você vai para Franca? Eu falei: vou. Que dia você vai? Eu vou essa semana. Aí o setor de transporte falou: ó, nós estamos com um paciente lá, internado. Ele foi na segunda, isso era quarta-feira que estavam falando comigo. E ele foi na segunda e segurou ele lá. E ele tá sem roupa, sem nada. Precisa levar as coisas para ele. Você não leva? Eu falei: levo. Não, você leva, depois a gente ajuda você no combustível. Falei: não, tranquilo. Aí a esposa dele foi até minha casa, levou a mochila. E eu fui para Franca de madrugada. E fui primeiramente lá na Santa Casa de Franca, que eu nunca tinha ido. E cheguei na portaria, Deus foi preparando, e entreguei, mas não falei com ele, eu tinha falado só por telefone. Falei: ó, tua mochila, tuas coisas estão aqui embaixo, na portaria, eles vão te entregar. Oh, amém, Deus lhe pague, Deus lhe abençoe e tal. E aí depois ele saiu e eu fui lá visitar ele na casa dele. Uma situação parecida com a do Quimar. Também definhando de doença, sem esperança. E na visita que eu fiz para ele, também mencionei tudo que Deus podia falar e falei muito sobre os cuidados da saúde que implicam no reavivamento e reforma nosso. Não adianta eu falar para a pessoa: se você quer ter saúde, pratique os bons hábitos de saúde, mas eu não pratico. Como toda porcariada, tomo toda porcariada e vou falar para o outro não tomar? Então o reavivamento e reforma começa primeiro em mim. E graças ao Senhor, foi falando muitas coisas. Olha, deixa o refrigerante, porque na sua condição é ruim. Tome sol. Ele falou: faz uma semana que eu não tomo sol, irmão. Eu falei: você precisa tomar sol, abençoado. Mas ele não anda. Ponha na cadeira de roda lá no sol, tome sol. Eu fui falando a esperança de Deus, o poder e tal, tal. Ele ficou muito feliz. A esposa, a irmã dele que está cuidando. Porque pessoas que estão assim, debilitadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a gente nem sabe. Então eu peço que você ore por ele, Francisco. Por que eu estou mencionando esses dois casos? Não vamos esperar a gente chegar nessa situação para clamar a Deus como está em Crônicas 7,14. Quando tiver mesmo no ruinzinho: ah, Senhor, Senhor. Hoje você está andando, você está falando, você está comendo, bebendo, está se movimentando, tudo, tudo. Então, irmãos, nós precisamos estar em movimento. Igreja em movimento. Um ser humano, quando para, ele atrofia. E na vida espiritual, de igual forma. Não é porque eu tenho 20, 30, 40 anos de igreja que eu vou retroceder. Pelo contrário, eu tenho que avançar. Eu tenho tido problemas não, situações no trabalho, Fábia, de você contrata uma pessoa e começa super bem. Aí o tempo vai passando, aí você vai chamando, vai orientando, você vai chacoalhando, vamos. E eu fiz uma reunião esses dias e disse: pessoal, você começa aqui e é sempre para cima. Se houver declínio, infelizmente não permanece aqui. Arregalaram o olho. Não, aqui é assim. Eu não estou quebrando nenhuma lei trabalhista, nada. Eu trabalho dentro da lei. E na vida espiritual, irmãos, aí que tem que ser mais forte. Quando a gente desce o tanque batismal, desci em 98 esse tanque aqui. De lá para cá foi muito chão, foi muita luta. E eu não posso retroceder, irmãos. No livro de Pedro fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Pois aquele que retrocede, que não busca reavivar, é como o cachorro que vomita e lambe o vômito. Está em Pedro. A pessoa que conheceu os caminhos do Senhor, que viveu essa trajetória, mas que por dado motivo, por sua falha ou sua fraqueza, abandonou. Nesse mesmo verso está dizendo que é como uma porca banhada no leite e depois vai e deita no lamaçal. E nós estamos muito perto de ver Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Não é tempo de morrer na praia. Nadar na fé, 10, 20, 30, 40, 50 anos. E abandonar bem perto de Jesus voltar. E é o que às vezes a gente tem visto. O que podemos fazer? Aquele que está em pé, cuidar para que não caia e estar em movimento para alavancar outros também. Com o seu testemunho, com o seu zelo, com a sua firmeza.
Porque na Bíblia a gente tem visto que no tempo nosso hoje, veríamos coisas que escandalizariam os crentes. E não vem muita gente de lá de fora para as igrejas hoje, não estou dizendo Casa Branca, para as igrejas hoje, porque se elas vierem, elas se escandalizam e não ficam. Porque a Rádio Novo Tempo, a emissora Novo Tempo, ela prega um evangelho que nós também servimos, mas um evangelho de uma maneira tão bonita, tão perfeita, tão pura, tão que transforma. Claro que mostra também que aqui não é tudo perfeitinho. Mas aí se a pessoa vem para a igreja, poxa, mas lá no Novo Tempo eu vi que era assim, e aqui é assado, tá diferente aqui, hein? Aí entra a tua e a minha responsabilidade em ter os mesmos propósitos. E quando fala submissão, é estar sobre a mesma missão. A mesmo evangelho que prega lá, mesma reforma. E ela tem que começar, irmãos, de dentro para fora. Eu posso andar bonitinho por fora, né? Mas por dentro ser um sepulcro caiado, não lendo a palavra, não orando, não dando testemunho. Bonitinho, com a Bíblia embaixo do braço, um santo por fora. Mas se por dentro eu não tenho o temor do Senhor, a obediência, o zelo, a fé, não vai valer de nada. E o contrário também é verdadeiro. Não, eu sou santo só por dentro. E por fora é do jeito que o diabo quer. Que efeito vai ter? Infelizmente, nenhum positivo para a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter, Gálatas 5:22, o domínio, a temperança, o equilíbrio. O equilíbrio. E o senso de que pouco tempo nos falta e que não dá para perder mais tempo. A cada tempo que passa, são filhos se perdendo, são conhecidos que vão descansando no pó da terra. E aí? Eu vi a Gi chegando hoje, e quando eu vi ela, eu me lembrei de duas pessoas que já não estão entre nós: o Valdemar, o Ademar e a irmã Miralva. Espero revê-los no céu. Não só esses, como o irmão Luiz Ganzella, Carlão Mantovani. Mas se eu não vigiar, se eu não cuidar, eu não vou estar lá. Então hoje, irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida é buscar verdadeiramente uma reforma espiritual. Aprofundar. Irmão Albino, recente, que dedicou a sua vida intensamente. E por isso que às vezes a gente encontra esse choque. Se eu lutar muito para conquistar, possuir e alcançar, não vai dar tempo de eu viver o que eu preciso para a honra e glória de Deus. Coloque na balança. Ou melhor, coloque no altar de Deus. Porque tudo aquilo que não é consagrado a Deus, nos separa de Deus. Então coloque no altar. Se não for de Deus, deixa Deus queimar e afastar da sua vida. E assim, irmãos, nós precisamos cuidar. O tempo está próximo. Eu quero finalizar com Apocalipse 14:12. Verso de estudo bíblico, mas que é muito precioso para o povo adventista. Apocalipse 14:12. Verso também estudado nas lições da escola sabatina, que nos diz assim: aqui está a paciência ou perseverança, em algumas traduções, dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perseverar, irmão. Paciência. Suportar. Se as provas e as pedradas estão vivos, glorifique a Deus, porque você está no caminho do Senhor. Vamos lutar por essa igreja de Jesus Cristo. Vamos nos dedicar a ela. Porque a igreja é a noiva de Jesus. E se nós não cuidarmos da noiva, o noivo não vai ficar feliz. Não tem como ver o noivo se não estivermos com a noiva.
E para você que está do outro lado aí, vendo essa mensagem, você é importante para Deus. Mas tem um tempo da comunhão, do ajuntamento, dos filhos do Senhor se agregarem. Venha para este banco também, para essa igreja, na casa do Pai, na casa do noivo. É gostoso assistir uma pregação do seu sofá, da sua cama, mas se você está com saúde, pode andar e se deslocar, venha para a casa de Deus. Aqui é o lugar, aqui é o encontro. E para nós que aqui estamos, eu só digo que é um prazer, uma alegria estar aqui. Independente das lutas e provas, Deus nos sustenta e Deus nos ouve, como foi falado no verso. E nós temos prova real para perseverar e seguir até o fim. Deus nos abençoe nesta manhã e até a sua volta. Amém.